pessoal! Estamos começando mais um programa Paty Saad Conversa sobre o incrível e misterioso universo feminino. O episódio de hoje está, por assim dizer, intelectual, bem profundo e muito interessante. Eu trouxe aqui duas mulheres incríveis, bailarinas super talentosas, e além disso, são mulheres que pesquisam sobre a área da dança, né? Elas têm trabalhos acadêmicos sobre a nossa arte da dança oriental. Então hoje a gente vai descobrir muita coisa sobre dança do ventre que a gente ainda não sabe. Estou super animada para esse papo. Queria agradecer a presença de vocês. Sejam muito bem-vindas, Bianca e Nina. Obrigada, meninas. Obrigada a você, Paty. Obrigada, Paty, pelo convite. Uma alegria estar aqui pertinho de vocês hoje. Ai, vai ser um prazer. Vou falar um pouquinho de vocês para o pessoal de casa, né? Eu resumi, na verdade, o currículo delas, porque é extenso, para vocês saberem um pouquinho como que vai ser nosso papo hoje, tá? Vou começar pela Bia. Bom, a Bianca Serio, certo, Bi? É psicóloga e mestra em ciências na área de psicologia social, com a dissertação Bailarinas Orientais e Dançarinas do Ventre, um mejance de atuações na cidade de São Paulo. As formações dela foram pela Universidade de São Paulo. Além disso, tem especialização em orientação profissional e de carreira na mesma instituição e atua em consultório particular como psicóloga clínica há 9 anos e também atua como voluntária na ONG Mapa do Acolhimento. Antes de ser psicóloga, a Bia foi dançarina do ventre, professora, coreógrafa e cofundadora da Ciatalub. Atualmente, mantém a prática da dança ininterrupta há 19 anos de forma amadora. É tempo, 19 anos, hein? Bastante. Caramba, a gente não larga isso, né? Se você aí não começou ainda, você vai ver. Quando você é picada pelo inseto da dança, você não consegue mais largar, né? Bom, e vou falar um pouquinho da Nina aqui também para vocês. Nina Pascoal é doutoranda em História da Arte pela Unifesp, graduada e mestre em História pela PUC São Paulo, com a dissertação Ventre Colonizado, Representações da Mulher Árabe e Suas Danças na Pintura Orientalista do século XIX, tendo também outros artigos publicados sobre os temas. É membro do Runa Coletivo, Historiadoras que Dançam, que trabalha com divulgação científica em História e Dança desde 2020. E também estuda dança do ventre desde 2015, também tendo atuado como professora na área. Que legal, meninas, muito animada para o nosso papo. Acho que tem muito tema para a gente falar. Já conversamos um pouquinho aqui, escolhemos algumas coisas, porque senão, né, é um leque enorme de coisas para a gente trabalhar. Então, vamos lá. Queria começar perguntando para vocês, meninas, quem que veio primeiro, né? A pesquisadora ou a bailarina, né? Como foi que vocês chegaram a se debruçar sobre esses temas de forma acadêmica? De onde surgiu esse desejo, esse interesse? Como que foi isso? Quer começar, Bia? Pode ser. Vai lá. Bom, definitivamente, primeiro veio a bailarina. Inclusive, antes de ser psicóloga, eu já era bailarina antes, né? Inclusive, a pesquisa ela surgiu da experiência como dançarina profissional. Então, trabalhando, né, em diversos lugares, eu acho que eu circulei em diversos espaços diferentes, né, tanto no mercado do entretenimento, né, quanto também em circuitos culturais. Então, trabalhei em restaurantes, né, trabalhei na casa de chá, no Ukulele, trabalhei em casamento, trabalhei em festa de aniversário e também trabalhei em SESCs, trabalhei na Virada Cultural de São Paulo, né, que eu já entendo como circuito cultural. E, circulando nesses espaços, surgiram várias questões, né, assim, que eu escutava de colegas, que eu observava, não só na minha própria experiência, né, assim, de situações que me incomodavam mesmo, né. Eu também fui professora, né, assim.
e que isso é também bastante importante. Então, nessas experiências todas, né, tinham experiências maravilhosas, né, assim, que são relacionadas à dança em si, mas na situação de trabalho, eu acho que eu vivi algumas experiências enfim, que geraram questões, vamos dizer assim, né, sobre situações assim mais de precariedade mesmo, comparado com outras carreiras, né, assim. E essas questões ficaram ali dentro de mim, vamos dizer assim. Durante a faculdade, né, de psicologia, essas questões foram ganhando um pouco mais de ferramentas, né, assim, mas não muitas ainda, porque eu fiquei um pouco mais no campo da psicologia clínica. Na psicologia social, né, pensando um pouco mais as questões de gênero, raça, né, e pensando principalmente a questão da psicologia social do trabalho, eu fui percebendo que ali tinham questões também que poderiam ser investigadas no campo acadêmico. Mas, ainda assim, eu demorei a levar isso para o campo de pesquisa, né? Tá. Mas, enfim, aí em algum momento eu acabei acabou. levando essas angústias todas que estavam muito fortes, né? Assim, em algum momento que eu estava trabalhando bastante com dança e também trabalhando bastante com psicologia, assim, inevitavelmente aquilo virou um projeto de pesquisa, assim. E porque eu estava com essas ferramentas, né, acadêmicas muito fortes, assim, e quer dizer, que não foram também suficientes, mas isso é uma outra questão também, mas que me ajudaram a dar uma base inicial para pensar essas questões da situação do corpo da mulher, né? Quando ele é também tanto a questão principal que eu fui perceber, né, que era a raiz das questões que me incomodavam, era quando o nosso corpo, né, além de como é que eu posso dizer, mão de obra trabalhadora, né? Além de ser mão de obra trabalhadora, era também a mercadoria, né? E quando o nosso corpo ele também é a mercadoria, né? Porque quando a gente está dançando, a dança ela acaba sendo também um produto, né? E o nosso corpo ele participa, né? Da construção desse produto, né? Então, quando o nosso corpo ele está na negociação, né, do que está sendo vendido, isso claramente assim vai gerar várias questões, né? Assim, sobre como a gente vai que são diferentes, né, de quando a gente está vivendo uma prática amadora, né? Porque foram essas questões que me angustiaram. Eu não tinha tanto essas questões quando eu não precisava trabalhar com o meu corpo dessa maneira, né? Mas quando você diz, né, dessa precariedade e dessas angústias, vou falar por mim, talvez isso ajude também a explicar e pode ser uma outra vivência sua. Mas é essa questão de, por exemplo, você ir fazer um trabalho e o contratante querer saber como você é antes, querer ver uma foto sua. Isso já aconteceu comigo algumas vezes e era uma questão que me incomodava, assim, né? Da pessoa querer saber, não se eu dançava bem, mas como era o meu corpo, ou minha cara, ou minha idade, enfim, né? Por assim dizer. É nesse sentido que você quer dizer, assim, puxando um gancho, esse tipo de uso do corpo como o corpo vir na frente do que ele está fazendo ali no momento? Também. E também o fato de ser uma carreira que é um pouco... Mas isso, assim, não é só da dança, né? Eu acho que isso depois a gente vai falando... Sim. Não é só sobre a dança do ventre. Sim. Tanto que é o fato de ser um trabalho que se trabalha com o corpo, né? Então, isso não é exclusivo da dança do ventre, né? No final das contas, né? Mas tem a ver também... que eu observava, né, que o cachê das bailarinas era menor que dos músicos, Sim. Pelo menos na minha experiência, né? Eu tive experiências também que eu tive cachês similares a de músicos, assim, foram mais raras, né? Mas especialmente em circuito cultural isso aconteceu, mas
Mas, geralmente, eu acho que é importante a gente não se basear na exceção, né? Mas, sim, né? Então, com certeza. assim, no geral, né, existe uma diferença de tratamento, né? Por exemplo, entre bailarinas e músicos. E aí você vai perceber que a maioria das bailarinas são mulheres, a maioria dos músicos são homens. Então, tem uma questão de gênero aí também, né? Colocada, né? A dança é também uma carreira mais feminilizada, né? Assim, nesse sentido. Que mais? A dança do ventre dentro da carreira de dança, né? Que era uma coisa até que... E isso eu também tive relato de algumas bailarinas que ingressaram na faculdade de dança, né? Que relataram sofrer algum tipo de preconceito porque faziam dança do ventre. Então, mesmo dentro da área de dança, na área maior de dança, né? Tem também uma diferença por não ser uma dança europeia, né? Por ser uma dança que está dentro dos valores hegemônicos assim, os mais valorizados, né, culturalmente. Sim. Então, a gente tem sempre, por exemplo, o sindicato de dança. Isso foi uma coisa que eu tem lá o cachê para bailarinos e para dançarinas. Aí você vai procurar, sei lá, no dicionário, qual que é a diferença entre bailarino e dançarina? Assim, pessoa que dança. Entendeu? Bailarina, não tem diferença entre bailarina e dançarina, né? Só que a gente faz essa diferença aqui no Brasil, né? Então, bailarino é quem faz balé clássico, né? Em termos de carreira. E dançarino... Aí, eu procurei, eu revirei aquele site, eu falei, gente, cadê? Quem é dançarino? Né? E não tem, assim, não fica específico, né? Então, basicamente, são todas as outras danças, talvez... E aí eu também tenho relatos, né, de algumas dançarinas ou bailarinas, né, isso também é uma questão na minha pesquisa, né, que não existe exatamente uma... enfim, não existe... Tanto faz bailarina oriental, dançarina do ventre, vamos dizer assim, não existe uma diferença... Uma reivindicação por uma categoria ou outra, um nome ou outro. Ah, sim. Apesar que, vou pontuar aqui que eu acho, né? Eu até falei isso no primeiro episódio por cima, mas eu acho que existe sim uma coisa de se chamar de bailarina de dança oriental, parece que te coloca num lugar um pouco mais sério, um pouco mais comprometido de alguma forma, e dançarina de dança do ventre... tem uma relação um pouco de ser uma coisa mais popular, com menos estudo, com menos seriedade, né? Isso é uma coisa que eu fui observando, assim, ao longo dos anos, sabe? Essa diferença, assim, acho que talvez, até por isso que você trouxe essa coisa da bailarina ser a bailarina de balé, né? E a dançarina ser a pessoa que dança por aí, né? Sem aquela formação, sem aquele carimbo de qualidade, vamos falar assim, de alguma forma. Então, eu acho que tem um pouco desse lugar, assim, sabe? De dança do ventre ser um termo... e não me excluo, às vezes, de me ver com essa dúvida na hora de colocar, né, o que é exatamente. Principalmente para o público leigo, que você fala... dança do ventre, né? O que vem na cabeça do brasileiro? O que vem na cabeça das pessoas? Dança do ventre, o clone, espada, mulher dançando, Jade para o Said, sensualizando, né? Já tem ali um lugar que quando você fala dança oriental, já dá uma volta ali, né? Então, é uma coisa que eu observo, não geral, também não estou na cabeça de todas as pessoas, mas em algumas discussões que eu já tive que tem uma questão semântica aí, que tem um status embutido, uma vontade de ser vista de uma maneira embutida, sabe assim? Tanto que o termo dançarina é uma categoria profissional pelo sindicato de dança, só que tem um cachê um pouco menor. Do que bailarina? Gente, eu não sabia disso. Então,
Eu acho que para começar tá bom. Né? Tá, já começamos bem. Nina, e você? Como que surgiu toda essa pesquisa, essa vontade de se embrenhar nessa parte acadêmica? Então, Paty, para mim também veio antes a dança do que a pesquisa sobre a dança. Certo. Né? Eu acho que, pelo menos é uma coisa que eu tenho observado agora, que já tem algum tempo, né, que eu tenho trabalhado com a dança nessa esfera acadêmica, que normalmente vem antes a dança. Né? Dificilmente alguém que está fora do espaço, do ambiente onde há essa dança vai se interessar em pesquisar sobre ela. Né? Então, para mim, veio antes a dança. Eu estava terminando a minha graduação em História quando eu comecei a fazer aula de dança do ventre. E eu, que sou ariana... somos duas. Né? Não consegue fazer uma coisa e levar só numa boa, precisa mergulhar. E como eu já estava terminando a graduação em História, assim que eu comecei a dançar, já de cara, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha em relação ao que falavam sobre a história da dança do ventre. Por quê? Quando a gente estuda história com um pouco mais de profundidade do que quando a gente é apresentado na escola, isso eu não estou nem dizendo que você precise ir lá para a faculdade de História ter essa visão, porque eu acho que muita gente estuda de forma amadora e chega nessa mesma conclusão, né? A gente percebe que quanto mais distante um fenômeno qualquer está no tempo, quanto mais longe no tempo aquilo ali está de mim, menos recursos eu tenho para estudar aquilo. Menos é fácil de explicar aquilo ali acontecer. Por quê? As coisas vão se perdendo, as informações se perdem, né? Então, eu achava muito irreal a ideia de que a dança tivesse surgido no Antigo Egito, 5.000 a.C. Isso não cola na minha cabeça. Como é que pode uma coisa chegar em 2015 igualzinha a 5.000 a.C.? Não grudava. Não grudava na minha cabeça. E eu já tinha tido um pouquinho, né? Bem pouco. A nossa formação em História, ela também é deficiente em relação às culturas orientais. Isso eu não estou nem só falando das culturas orientais árabes, mas o Oriente como um todo, né? O Oriente geográfico mesmo. Certo. A gente tem muito pouca informação, porque como a Bia disse, né? A gente tem um respaldo sobre a história da Europa, sobre a cultura europeia muito maior na nossa sociedade do que de outros lugares, né? Então, eu tinha tido um pouco de contato com história oriental e tinha lido este livrinho lindo, que depois a gente fala um pouquinho dele. Tinha lido um comecinho aqui desse livro que se chama Orientalismo. E quando eu fui entrando nessa cena da dança do ventre, no meio da dança do ventre, eu via que isso se repetia muito, essa história de que a dança tinha vindo dessa época muito distante. E aquilo me incomodava muito, porque eu falava, não pode ser. Isso me parece orientalismo. Deixa eu ler esse negócio de novo para eu ter certeza. E foi assim que eu comecei a tentar encontrar, na verdade, um caminho alternativo em relação àquilo que era me contado em sala de aula. E com isso eu não tô querendo nem criticar nenhuma professora, porque eu acho que a gente ouve bastante isso e qualquer informação demora para pegar. Não é só as informações no meio da dança do ventre, né? Qualquer informação demora pra gente assimilar, né? Então, fui tentando investigar sobre esse caminho e já meio que pautada nessa ideia que eu tinha de que, ok, talvez essa ideia de que algo seja muito distante no tempo tenha a ver com orientalismo, ou seja, no sentido de que é mais fácil eu explicar dessa forma, jogando lá no Antigo Egito, como se o Egito tivesse parado no tempo naquela época ali, que é a única que todo mundo conhece um pouquinho, né? Do que eu tentar explicar fenômenos mais recentes desse Oriente que a gente aqui no Brasil conhece muito pouco. Então, foi aí que eu me peguei, já começando a tentar achar outras fontes, outros recursos para explicar a história da dança. E aí, paralelamente, né, eu sempre trabalhei em museus. Eu trabalhei em museus quase 10 anos da minha vida. Então, eu trabalhava já com arte, mais outros tipos de arte, né? Então, eu via que o caminho da história da arte não era também algo que fizesse sentido eu jogar essa história da dança do ventre lá tão longe. E aí, chegou um determinado momento da minha vida que eu estava levando já a dança
mais a sério, estava querendo começar a profissionalizar. E, por outro lado, eu queria já começar a fazer o mestrado na minha área da história mesmo, que eu gosto muito. Então, eu fui achar um meio do caminho que desse para eu juntar meus interesses de uma forma que respondesse também às minhas próprias inquietações. Então, eu acabei encontrando esse ramo, né, desse gênero, não é nenhum gênero, né, mas assim, uma temática da pintura, principalmente ali no século XIX, que é chamada de orientalista também. Eu falei, bom, agora começou a grudar as coisas aqui na minha cabeça, agora tá fazendo mais sentido. Então, eu comecei a estudar a pintura orientalista, porque para mim era uma forma de responder todas essas questões que foram me gerando, tanto a minha formação, né, em história, a minha vivência no ambiente de arte da pintura e da escultura, quanto esse interesse que eu tinha na dança do ventre de entender de onde que saíam essas histórias sobre a dança. Então, eu fui fazer o mestrado em História estudando pintura orientalista, que para mim era um meio do caminho entre todos esses assuntos. E aí eu não parei mais. e aí hoje eu estou cursando doutorado, ainda sobre orientalismo, mas agora eu investigo a fotografia. Para mim foi quase um desdobramento natural ali, né, de trabalhar com a imagem, com a pintura, trabalhar com a fotografia, que é um recurso, né, uma tecnologia que vai surgir justamente nesse período do século XIX também. Que incrível. Nossa, várias coisas que vocês trouxeram aqui, né? Uma coisa muito interessante que ambas começaram a pesquisa por uma inquietação, né? E isso é muito legal da gente, né? Todos nós, mesmo quem não atua em área acadêmica, trazer para o seu microcosmos, assim, de pensar de não excluir essas inquietações que aparecem na gente. À medida que a gente vai estudando dança do ventre, que é o nosso tema principal aqui, mas qualquer outra coisa que você tiver se aprofundando, né? Existem formas da gente contribuir, eu acho, né? Mesmo que não seja de uma maneira tão profunda como vocês, né? Que trouxeram aí dissertações e trabalhos densos, né? Mas a gente às vezes escuta uma inquietação e deixa pra lá, fala, não vou prestar muita atenção nisso. E às vezes disso é uma raiz para você fazer algo, produzir algo legal, né? Eu acho que isso é uma coisa que fica. E a segunda é que, olha que interessante, o background de vocês levou a isso, né? Então, isso só reforça uma coisa que eu costumo falar em sala de aula, sobre a gente alimentar outros interesses além da dança. Principalmente para quem quer se profissionalizar, que eu acho que existe ainda assim uma ideia de que então você precisa se fechar nesse universo. Porque se fechando nesse universo você vai se tornar uma bailarina melhor ou uma professora melhor. Só que pelo contrário, né? Eu acho que você ter outros interesses, outras formações, outras fontes de conversa, só somam no processo, né? Então, que nem você falou, se você não tivesse feito história, por exemplo, o que sempre me incomodou dessa história do Egito Antigo é que eu pensava, cara, quem contou isso? De onde, né? Eu nos termos mais leigos, porque de onde saiu isso aí, né? E sempre me incomodou o fato da gente não ter coisa ali, a palma da mão, não ter uma... agora a gente, né, com pessoas como vocês, que foram trazendo as coisas aí pra gente, a gente vai aprendendo mais, mas de uma maneira geral, uma estudante, uma pessoa aí no dia a dia não tem um acesso a um livro que conta a história da dança. Então isso era uma coisa que sempre me incomodava, tipo, de onde saiu? Eu não quero passar isso pra frente desse jeito. Tinha um pessoal lá, faziam uns rituais né? Eu também queria mais informações sobre isso. Mas, como eu não fiz história, talvez, eu não ia ter essa inquietação de falar, não, peraí, essa história, essa linha do tempo aqui, tá faltando coisa, né? Então, muito, muito bacana isso. Acho que a Nina já falou um pouquinho. Se tiver mais alguma coisa para complementar, Nina e Bia, eu queria saber melhor. Assim, em linhas bem gerais, do que trata esse trabalho principal de vocês, né? É dissertação que chama ou é um artigo? Eu não sei bem a nomenclatura que se dá para isso, mas em linhas gerais, sobre o que se trata, né?
a dissertação, ela é o nome que se dá para o seu TCC de mestrado. Tá. Então, quando a gente acaba o mestrado, você já entra, normalmente, né, com um tema que você vai desenvolver durante aquele tempo em que você está inserido no ambiente da universidade, com as ferramentas que aquela área vai te dar, com a orientação de um professor mais experiente. Tá. Então, a dissertação, ela é o resultado do mestrado. Então, ela é sempre um trabalho um pouquinho mais rechonchudo, é um trabalho que leva mais ou menos, né, de 2 a 3 anos para você concluir. Nossa. Então, acaba sendo um trabalho bem voltado para a área acadêmica. Nem sempre há a maleabilidade dentro do programa universitário, mas também, às vezes, o próprio interesse do pesquisador de tornar aquilo mais fluido para fora do muro da universidade. Ela tem um formato que você precisa atender, que é bem acadêmico, que é cheio de referências. Você não consegue falar nada sem citar alguém, sem dizer de onde que você tira aquela informação. E às vezes a gente sabe, né, que para quem não está inserido dentro desse contexto, ou que às vezes nem teve como acessar esse tipo de formação, enfim, né, a gente vive num Brasil bastante desigual, né? Então, a gente sabe que é uma leitura que não é a mais gostosa do mundo, não é tão acessível, apesar de normalmente ser gratuito para você ler, porque fica nos sites das universidades, né? E os artigos, eles são versões pequenininhas, né? São geralmente coisa de 20, 30 páginas, que revistas, normalmente também atreladas a universidades, publicam para divulgar pesquisas em andamento ou continuidades de pesquisas que já foram concluídas ou no mestrado ou no doutorado. Enfim, são formas mais resumidas de tratar um tema mais específico. Então, cabe menos coisa ali, mas normalmente vai estar mais palatável do que ler a dissertação, que costuma ser bem maior. Tá. Então, essa é a diferença básica, assim, entre uma coisa e a outra. E aí tem a tese, que é o produto do doutorado. É igual a dissertação do mestrado. Para o doutorado tem a tese, que leva mais ou menos aí de 4 a 6 anos para você concluir. Então, costuma ser maior ainda. Tem que gostar bastante de estudar. Sim. Né? Que legal. Então, eu tenho a minha dissertação, que eu concluí em 2019, que foi feita lá durante a minha época de mestrado. Então, o resultado final é a dissertação. Mas hoje eu até considero a minha dissertação até já meio desatualizada, porque como eu continuei os estudos, né? Então hoje eu faço um pouco de questão, assim, de estar sempre publicando outros resultados em formato de artigo, que é um pouco mais fácil de sair, né? Demora menos para sair. Então os novos resultados eu vou publicando em forma de artigos. E também lá na página do Runa, que é a nossa versão acessível desse conhecimento que é produzido academicamente, que tem um formatinho meio quadrado, assim, né, para cumprir. Não tem como escapar demais daquilo. Então, lá no Runa a gente traz de uma forma mais agradável, mais brincalhona, mais descontraída, a mesma informação desse formato mais sério, assim. Aliás, eu amo a página de vocês. Depois eu vou pedir para vocês darem, né, redes, enfim, mas o Runa Coletivo tem uma página no Instagram que elas divulgam informações históricas e pesquisas, né, sobre o universo da dança. E é justamente isso, né? Eu acho que falta essa acessibilidade para o grande público, porque a gente quer saber. Mas daí para você ter a capacidade mesmo, o conhecimento para ler uma pesquisa mais extensa, não é fácil, né? Não é fácil. E eu acho muito legal esse trabalho de trazer pra gente isso, né? Eu acho isso muito, muito bacana, assim. E que aula de dança do ventre, o que você falou agora, né, Nina? À medida que você continua estudando, você já está revisitando o que você fez. Então, esse é um assunto importante pra gente também, que eu falo também às vezes, que qual que é a diferença, né, entre uma coisa tradicional, clássica, que foi feita lá atrás, e uma coisa que está desatualizada, né? Uma bailarina que começou a dançar em 1900 e bolinha e ficou lá no tempo, não estudou, não se aprofundou, não viu os avanços que tiveram, ela está desatualizada. Agora, uma bailarina que começou lá e continuou o processo de estudo, de aprofundamento, de revisão, ela pode ter um estilo clássico,
mas ela se mantém atual. Exato. Então, querendo ou não, os assuntos acabam se cruzando, né? E aí, então, essa pesquisa que eu comentei, a dissertação que eu comentei o nome, é sobre pinturas orientalistas do século XIX Exato. e a sua relação com a dança do ventre, especificamente. É. Tá. Com a dança e, assim, com o, entre aspas, o universo feminino que tá retratado nessas pinturas. Certo. Então, é o assunto mais geral. E aí, em alguns outros artigos, eu vou abordando outros tópicos. Eu, né, como trabalho com imagem, eu sempre puxo um pouco a sardinha para esse lado. Gosto de trabalhar com respaldo de imagem, seja a pintura, seja a fotografia. Então, meu trabalho de pesquisa gira um pouco em torno da investigação imagética ali. Mas eu tenho outros artigos que vão tratar ou de uma pintura só, porque aí é um pedacinho mais curtinho ali. Então tem artigo que é uma pintura só, tem um artigo mais recente que eu até escrevi com as meninas do coletivo, que é sobre esses produtos da cultura pop e como isso retrata o feminino e o masculino. Então a gente até tem uma análise do clone nesse artigo que faz a gente pensar um pouquinho, né, sobre como que chega essa informação sobre a dança do ventre, sobre o Oriente Médio, sobre a cultura do Marrocos, aqui no Brasil, através dessa novela. Uhum. Então, os artigos, eles têm uma gama um pouquinho maior de coisas que eu trato, porque eu consigo fazer recortes ali da pesquisa mais localizados, mais específicos. Mais enxuto, né? Mais enxuto, Legal. E é até mais fácil de ler também. Sim. A gente agradece. E você, Bia? Conta um pouquinho da sua dissertação também. É uma dissertação. Tá. Também. Mas só antes uma informação que eu acho que é legal adicionar, né, sobre... Eu acho até que a Nina vai poder me corrigir qualquer coisa, sobre que ela que está fazendo doutorado. Que tem uma diferença que eu acho que é fundamental entre tese e dissertação, né? Que na tese você tem que defender uma ideia original, que ainda não foi apresentada no meio acadêmico. Por isso que, quando a gente fala que... Bom, a dissertação a gente apresenta, a tese a gente defende. Tá. Né? Sua tese defenderia você? É isso que eu me pergunto. Pois é. Então, tem essa diferença também, que por isso que é um título diferente, né? Do doutorado tem essa legal. diferença também. Boa. A minha dissertação... Ela também trabalhou com imagem, mas eu não pude utilizar minhas imagens, porque mas isso teve a ver com uma situação da pandemia, né, assim. Mas enfim, deixa eu começar do começo, né? Então eu tive essas questões, né, que eu comentei no começo, né, e eu não sabia muito bem como que eu ia organizar essas questões inicialmente, né? Porque eu tinha várias questões, né, que envolviam o universo do trabalho, da arte, da dança, né? Então, ela se tornou uma pesquisa, se eu puder dizer, em linhas gerais, né, dentro do campo da estética social, que é dentro de um laboratório ali dentro da psicologia social, que ela vai articular trabalho, dança, gênero. Eu acho que é isso. Trabalho, dança e gênero. Bastante coisa. É bastante coisa. E ela é uma pesquisa que ela acaba sendo mais ampla do que específica, porque ela acaba inaugurando questões que não existiam, assim, no campo da psicologia. Por quê? Quando eu fui fazer e essa que foi a dificuldade da minha pesquisa, dela ser mais específica. Quando eu fui fazer uma revisão bibliográfica do que tinha sobre dança do ventre na psicologia, ou no campo da saúde, até tentando ser um pouco mais ampla, basicamente eram pesquisas falando sobre os benefícios da dança do ventre para a saúde da mulher. Tá? Que é importante também, né? Eram várias pesquisas nesse sentido, mostrando que melhorava a taxa de cortisol, né, que eram com grupos de mulheres que tinham alguma questão específica, alguma doença, né, assim, e sempre mostrando os benefícios assim na prática da saúde. E nunca tinha um recorte específico sobre a experiência de bailarinas profissionais.
Então, você vai vendo essas questões acontecendo em torno de você e aí tem alguma incoerência, entendeu? Então, essas incoerências, eu não via, não tava vendo aquilo nessas pesquisas. Uhum. E aquilo, para mim, é experiência, entendeu? Como psicóloga, eu estava procurando aquilo. Para mim, isso tem relação com sofrimento, né? Tem a ver com falta de cuidado, né? Dessas questões. Então, eram questões que me atravessavam como pessoa, né? E como psicóloga também. E eu não estava vendo sendo muito discutidas, pelo menos eu fiz, assim, a revisão bibliográfica que eu consegui fazer na época, né? E eu não encontrei. Então, essa pesquisa, ela inaugura, né, essas questões. Então, por isso que eu falei, inclusive, né? O título é um mejance. Então, essa dissertação, se vocês forem ver no sumário, ela é como se fosse mesmo uma rotina oriental. Então, o capítulo 1 é o LEF, né? Eu chamei de LEF. Que legal! Capítulo 2, então, essas só as bailarinas vão entender, né? Fica de piada interna. Capítulo 3 é dividido em Said, o Arda Wanosa. Capítulo 4, que já é o final, volta para o LEF. Então, é como se fosse uma rotina oriental. Que legal! A minha dissertação. Uhum. E o que é uma rotina oriental, né? Ela vai mostrar... não é uma música que é uma especialidade, né? Ela vai mostrar um pouquinho de cada, né? Sim. Então, a minha dissertação ela é como se fosse uma inauguração dessas... Uma inauguração, tá certo isso? Tá certo. Dessas questões, né? Dentro do campo da psicologia. Inclusive, na psicologia do trabalho, né? Eu tenho até um colega que ele está inaugurando esse campo na psicologia do trabalho, não sei nem... Enfim, estou falando já. Que é essa articulação da psicologia do trabalho com a arte. Porque a arte, dentro da psicologia, é sempre estudada como... de uma forma muito romântica, sabe? E eu acho que isso tem até a ver com uma experiência minha pessoal, que minha mãe é formada em música, ela era pianista, e desde pequena ela sempre teve ela sempre me disse sobre a música de uma perspectiva muito profissional, sabe? Ela sempre falava, não, música é trabalho, eu tenho que executar aqui né? Eu tenho que executar essa peça, né? Eu tenho que treinar 8 horas por dia, né? Então, era uma visão sobre arte, assim, que eu tenho desde pequena e que, aparentemente, era meio alienígena na psicologia, né? Que era sempre, porque, né? Era uma coisa muito romântica, é isso, na psicologia. Então, tem aqui, é uma miscelânea que eu vou apresentar, então, as problemáticas. Eu não resolvo nada. Não resolvo nada, gente, nessa dissertação. Ai, Bia, como você deixa a gente depois? Então, eu vou Mas colocar... quanto mais você os pesquisa, problemas. você tem menos respostas e mais dúvidas. Só que você aprende a duvidar com alguma propriedade. Aham. É isso. Exato. Então, eu apresento, olha, gente, está acontecendo isso aqui no mundo da dança, tem essas questões, Tá. né, de gênero, de raça. Apresento o conceito de orientalismo. A questão a parte histórica, né, assim, que eu não sou historiadora, né? Então, mas era uma parte importante, porque as disputas narrativas, elas são uma disputa de mercado. Porque vão dizer, olha, se você não dança assim, tá errado. Ou você entra, né? Pelo menos, é que agora eu acho que tá mudando algumas coisas, né? Mas em algum momento se dizia que você tinha que dançar de certa maneira para você ser contratada ou para você entrar num certo lugar, né? E isso também tinha uma narrativa histórica por trás, né? Que é essa que leva para o Antigo Egito, normalmente, né? Então, assim, as disputas, as narrativas históricas, elas também são disputas de mercado. Vão estar nos concursos, que vão te dizer, olha,
você vai ganhar esse concurso ou não a depender, né, de uma narrativa histórica que tem ali por trás. Né? Um concurso de folclore, por exemplo, que vai depender da narrativa histórica que a pessoa está utilizando ali para definir os critérios, né, daquele concurso. Mas então, isso não necessariamente é ruim. Nem é... Eu acho que fica um não dito. Isso. Né? Tá. Eu acho que deixa um não dito. Então, quem entender o não dito tem mais chance do que quem não entender. Sim. Então, eu acho que tende a priorizar ou privilegiar algumas pessoas em detrimento de outras. Entendi. Né? Dependendo do quanto de você tem de informação e de formação também. Seja como bailarina na sua prática, ou seja com quem você estudou a sua dança. Entendi. Na verdade, então, não é só que essa narrativa ajuda a estabelecer regras que são necessárias, né, para dançar, para, enfim, executar ali de uma maneira, mas eu entendo que tem ali outras coisas nas entrelinhas, né, que acabam permeando isso e que quem entendeu o jogo vai saber jogar e quem não entende se frustra, né? Sim. Acho que leva a essas situações que a Bia falou, né, que pode levar a você não se encaixar nesse mercado, você não se encaixar no ambiente de uma escola, no ambiente profissional, entre outras bailarinas, que levam sofrimento. Também. Né? Pode levar um sofrimento. Uma exclusão, né? Mas, de qualquer forma, aí, o que eu fiz, né? Eu tentei colocar tudo. Falei assim, olha, quer dizer, tudo. Tudo é muita coisa. Tudo é muita coisa. Tudo que eu encontrei. Sim, vamos dizer assim. Tá. Né? E aí eu até dividi em 3 grandes grupos assim de narrativas, né? Não sei se pode fazer isso, né, na história. Mas eu dividi ali do Antigo Egito, né? Aí tem outro grupo que vai focar mais na parte que já vai trazer para algo mais atual, vamos dizer assim, mas só que vai focar na presença do imperialismo, né? E eu acho que vai focar assim na dança do ventre como algo fruto de uma imposição imperialista, que eu chamei de segunda narrativa, assim. E tem a terceira que é a Heather Ward, que praticamente só tem ela, assim, que eu encontrei, que ela vai também ter muitas fontes históricas parecidas com desse segundo grupo, só que ela vai focar no protagonismo egípcio, né? Da resposta, né? Que, sim, teve influências, né, estrangeiras, só que não foi uma resposta passiva, sempre foi... teve uma resposta ali muito ativa dos egípcios, né, na escolha estética dos elementos que estavam sendo agregados, né, na composição, ali no engendramento dessa dança. E, então, são 3 grupos assim, meio genéricos que eu tentei abarcar ali nessa pesquisa. Então, aqui tem basicamente um pouco disso tudo e tem os relatos, né, das bailarinas que eu pesquisei, porque eu acabei não podendo utilizar as imagens, e aí isso são muitos detalhes para contar, mas tem os relatos preservando, né, a identidade delas, então mudei os nomes, tudo, nos anexos que eu recomendo muito, que eu acho que é uma das partes mais ricas da pesquisa, e que o pessoal da banca, assim, ficou apaixonado. Que legal! Sabe? Depois, se vocês puderem disponibilizar, né, esses links, a gente coloca lá também para o pessoal ver. Nossa, é um universo, né, gente? Caramba! Ainda dentro disso, né, eu queria saber se o fato de vocês terem ido para esse caminho acadêmico mudou a relação de vocês com a dança. Nossa, essa é a pergunta de R$1 milhão. O que mudou? Para mim, mudou completamente. Mudou muito. Eu mesma tinha uma visão muito romântica da dança. Muito... Porque, assim, a dança me fez muito bem mesmo. Não é infundado, né? A dança me fez muito bem. Mas quando eu me deparei com... eu me deparei com uma certa resistência por parte do meio, principalmente o meio profissional, de aceitar ou legitimar esse trabalho acadêmico que eu fiz. Porque da mesma maneira que existe, sim, um enorme preconceito
dentro da academia, com a gente querer levar a dança do ventre lá para dentro, existe também o sentido contrário. Então, quando você pega a sua pesquisa e vai levar para bailarina, ela vai falar, mas para que eu vou usar isso? Não vai mudar nada na minha dança. E talvez mesmo não mude. A forma de você dançar, o seu corpo talvez não mude. Mas a forma que você lida com a informação sobre a dança, acho que diz muito de como você lida com a sua profissão, né? Especialmente para quem é profissional. Então, eu encontrei uma certa resistência, hoje menos, mas no começo eu encontrei uma certa resistência de eu conseguir espaços onde eu pudesse falar sobre a minha pesquisa e onde isso fosse bem recebido, principalmente entre as bailarinas já profissionais. Até porque eu me profissionalizei, ao mesmo tempo que eu me profissionalizei na dança do ventre, era enquanto eu estava fazendo a pesquisa. Foi exatamente nesses anos no mestrado que eu comecei a dar aula de dança, comecei a dançar em alguns festivais e tal. Então, para mim, para mim, a minha pesquisa sempre foi o meu diferencial em relação à dança. Então, não era a minha dança que era o meu diferencial. Para mim, era a minha pesquisa que me tornava diferente das outras pessoas do mercado. E cada uma tem o seu, né? Cada pessoa tem o seu diferencial na dança. Então, eu encontrei uma certa resistência com isso. E isso tirou bastante da visão romântica que eu tinha da dança ser sempre, todas as vezes, um lugar muito acolhedor, onde mulheres fortalecem mulheres e tal. Nem sempre. Não, gente. Quase nunca. Nem a sempre. Minha opinião. Mas sim. Nem sempre. Mas também foram outras mulheres que me deram os primeiros espaços. Sim. Então, sim. Mas eu senti um pouco essa resistência. E eu tinha uma visão bastante romantizada sobre o próprio Egito, né? Que acaba sendo esse lugar para onde a gente endereça a história da dança do ventre e para onde a gente olha para buscar as referências, mesmo atualmente, né? Na estética e tal. Então, quando eu estava terminando a dissertação, eu tive a oportunidade de viajar para o Egito. E isso também mudou muito a forma como eu enxergo a dança, porque eu justamente comecei a perceber que a gente, estando fora do Egito, a gente tem uma ideia sobre o Egito, sobre a dançarina, sobre a bailarina que trabalha lá, mesmo sobre as estrangeiras que trabalham lá, que nem sempre dá conta de compreender meandros do mercado, meandros estéticos, meandros de uma precarização do trabalho dessas pessoas que trabalham no Oriente Médio. Então, tudo isso modificou muito a minha relação com a dança. Eu nunca mais consegui olhar para a dança da mesma forma. Hoje, eu acho que eu consigo lidar melhor com isso. Por quê? Porque eu comecei a realmente ampliar a pesquisa e buscar outras formas, outras fontes, outros recursos, outras ferramentas para continuar entendendo isso e endereçar mesmo para a ferramenta certa as questões que eu procuro. Então, essa busca por respostas, às vezes, né, como eu falei, ela te leva a mais perguntas, mas Sim. hoje a pergunta me tranquiliza, ela não me apavora mais. Naquele primeiro momento, ela me deixou, assim, um pouco perdida sobre como que eu ia conseguir mostrar o resultado da minha pesquisa para essa comunidade da dança, mas sem querer tirar o romance de ninguém também, Sim. porque a dança faz muito bem para muita gente. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Sempre que eu tenho que dar alguma informação para as minhas alunas que talvez vai destruir ali um castelinho, eu falo, gente, é importante que vocês saibam, mas também pensar que está nas nossas mãos, eu enxergo assim, pelo menos, né? Enquanto profissional que sou, e agente de mudanças que somos todas, eu acredito, também cabe a nós fazer o uso daquilo de uma outra forma, né? Então, por mais que, por exemplo, quando eu fui ao Egito também, mudou um pouco minha visão sobre o que é ser uma bailarina profissional, né? E aqui eu acho que a gente tem uma possibilidade de trabalhar uma coisa mais romântica no bom sentido, de apresentar a cultura, né? Você faz um espetáculo com um tema e que aquilo vai chegar para as pessoas, você vai explicar. Lá é um outro meio, né? Lá é um outro mercado que funciona de uma outra forma, né? A cultura já está lá, é um outro lugar.
E aí eu falo para elas, né? A gente também pode continuar com esse uso, por que não? Né? Da gente ter uma relação diferente com a dança, a gente não tá lá, então, por mais que a gente saiba de algumas coisas, eu acho que também cabe a nós utilizarmos de uma forma ou de outra. Ainda que tenham as imposições do mercado, eu cada vez mais, quanto mais madura eu fico, eu vejo que tem espaço para eu criar a maneira que eu quero trabalhar. Sabe? Eu acho que aquela coisa de você precisa fazer parte daquilo, daquele jeito, aos poucos isso está se quebrando, sabe? Existem outras vias para a gente trabalhar. E você, Bia? Mudou sua relação com a dança? Mudou bastante, mas tanta coisa aconteceu na vida que eu não sei dizer se foi a pesquisa, né? Eu não sei, mas porque é curioso, eu sinto que a pesquisa ela fez eu ficar mais encantada pelo universo da dança do ventre, assim, porque eu cheguei muito defendida, assim, eu já cheguei menos romântica e mais crítica, né? E querendo, assim, deixa eu tirar isso aí, sabe, a limpo, sabe? Deixa eu entender o que tá acontecendo, né? E justamente, né, na singularidade, porque eu fiz uma pesquisa de campo, né? Pelo relato das bailarinas, né? Então, essas questões grandes, né? Assim, tem as questões grandes, né? Da questão da precariedade do trabalho, e tem como cada bailarina vai fazer as suas negociações e vai, enfim, conseguindo, como é que eu posso... Tem as suas táticas ali, né? De atuação, que conseguem até fazer pequenas subversões, vamos dizer assim, né? Elas não é que estão presas exatamente ali a algumas regras, né? Até a questão da beleza, né? Porque para mim eu acho que é uma questão muito importante, porque ela é totalmente capturada, né? Pela ideia de padrão de beleza, né? Sendo que é uma das questões discutidas, né, na minha dissertação, como a experiência de beleza é uma experiência importante, né? Só que o padrão de beleza, o que ele faz? Ele restringe essa experiência, né? Ele faz com que a gente só consiga ver beleza, né, numa certa situação, numa certa... Enfim, né? E aí, se a gente for parar para ver, né, as bailarinas de dança do ventre, elas estão capturadas ainda pelos padrões de beleza, mas, assim, não é exatamente aquele padrão de beleza. Assim, tem um alargamento, né? Então, esse alargamento, né? Então, eu estou falando de coisas muito particulares, né? Assim, eu estou falando nos detalhes. Então, esses detalhes me encantam muito, assim, né? Então, é uma questão muito que eu acho que tem a ver com a prática da dança do ventre, né? Assim, ou da dança oriental, não sei como vocês preferem chamar, né? Que é sobre capturar, né? Capturar detalhes, né? Sim. Então, a gente tem isso na própria dança, né? Isso é uma habilidade, isso é uma característica estética, né, da dança, né? Essa arte de capturar detalhes, né? Sim. Então, isso acaba... Aí eu estou falando de bailarinas que eu gosto muito, assim, né? Porque eu fiz questão de, assim, estar nas bailarinas que eu mais amo, né? Assim, pesquisando. Então, eu realmente fui trabalhar pesquisando, né? Assim, eu saí apaixonada dessa pesquisa. Que legal, isso é muito bom, né? Isso. Eu entendo o que você quer dizer com essas sutilezas, né? Que fazem a diferença. Eu sinto muito, né? Que essa coisa do padrão... na minha experiência como aluna, mudou totalmente a minha relação comigo mesma. Porque eu comecei cedo, né? Quando eu era adolescente, que eu já estava dançando há um tempo, eu via, por exemplo, que as imposições de padrões na minha escola, eu não fazia parte do ideal
de beleza da escola, por exemplo. E aí, aos poucos, você começa a ser incomodada por isso, né? Você tá lá e tal. E na dança, só que sempre eu já tinha a dança. Então, na dança, a minha professora falava, você é linda. Na dança, a minha professora falava, você é boa nisso, eu vou te colocar aqui porque você merece, o seu corpo é lindo. Foram coisas que, se eu tivesse dependido da minha experiência na escola, eu não teria tido essa referência. Então, claro, né, como mulher, tenho questões, né, todas nós temos, porque essa imposição é muito maior do que só na dança, né, esse massacre que a gente passa, mas eu me considero uma pessoa com uma relação boa em relação à minha autoimagem por conta dessa formação que eu tive. Porque eu vejo amigas minhas da mesma época que já têm um outro olhar para si mesmas. Porque na dança eu aprendi sobre como olhar as singularidades de cada pessoa. Fulana, ela é interessante por causa disso, disso e disso. Que eram coisas que no meu dia a dia normal eu nunca ouvi. E até hoje eu não escuto. Né? Até hoje a busca pelo padrão midiático ainda é muito forte. Não tem esse olhar sensível, esse olhar sutil para coisas menores, assim, né? Não menores, coisas, detalhes, como você está falando. Então, eu senti muito isso também, na minha vivência, sabe? Eu vejo que hoje as alunas, que costumam ser mais velhas do que adolescentes, né? É mais difícil, eu acho, pelo menos para mim, eu trabalho com uma faixa de adultas mesmo. São pessoas que estão resgatando esse lugar. Eu acho que a dança, ela te bota na frente do espelho. Sim. Literalmente e subjetivamente. Sim. E você se olhar no espelho com essa frequência e perto de outras pessoas que estão na mesma situação que você, ou seja, todo mundo ali aprendendo uma coisa que nunca fez, ou aperfeiçoando algo que já faz algum tempo, você tá você tá nivelado com outras pessoas. E o olhar que você constrói ali, ele é de um carinho com esse grupo e com você no espelho. Então, eu acho que tem um potencial da dança de construir um olhar com o nosso corpo, de perceber o nosso corpo como de onde saem coisas magníficas. Assim, né? Coisas que a gente não espera que o nosso corpo vá conseguir fazer e a gente aprende a fazer. E a gente bota a música e a gente consegue ler aquilo ali e a gente se surpreende muito com o que o nosso próprio corpo é capaz. Isso é incrível. É incrível. E é uma coisa difícil de explicar para quem está começando. Né? Uma pessoa que chega, ela quer o benefício ali mais imediato, talvez, quero me sentir bonita, quero destravar, que também são coisas importantes, mas eu falo sempre, é um processo, né? Tá ali até você perceber esse grupo, perceber você mesma, né? São coisas que levam bastante tempo, né? E a Nina usou uma palavra que eu achei muito importante, que é potencial, né? Porque, né, assim, agora eu estou falando dos detalhes, né, de algumas experiências, porque eu não pesquisei todas as bailarinas, né, do Brasil, eu fiz, não lembro agora a quantidade, né, mas foram algumas, foram menos de 10, né? Então, eu acho que é interessante pensar que é isso, eu entendo hoje, né, que a prática em si da dança do ventre, né, eu acho que as características estéticas, né, da dança do ventre, elas têm um potencial, né, de construir, né, essas possibilidades, né, assim, por conta de ser justamente uma prática que faz a gente apurar a nossa sensibilidade para esses detalhes. Exato. Né? Que faz a gente... Então, agora pensando a gente como brasileira, né? Que faz a gente também ampliar a nossa sensibilidade para o outro, para a alteridade, porque a maioria de nós não está acostumado a escutar músicas não ocidentais, vamos dizer assim, né? Então... Acho que esse seria um papo mais longo também, né? Mas para quem não está acostumado, às vezes acha estranho, né? Assim, algumas músicas que a gente usa de trabalho. Então, até
apurar a sensibilidade para isso, o exercício disso, né, faz você também ampliar a tua noção de beleza, né? Então, acho que todos esses exercícios, né, eles são potenciais para a construção disso tudo que a gente está falando. Agora, isso realmente acontecer, né, eu acho que são outros 500, né? Sim, depende de muita coisa, depende da abertura da aluna, da boa orientação, Isso. né? Até mesmo das colegas ali de turma. É um conjunto de coisas, né? E tem uma situação social mesmo, né? Assim, né? Que a gente pode... Por exemplo, essa questão do padrão, né, de beleza, né? A gente tem uma opressão de gênero, né? Assim, muito forte, né? Eu cheguei... bom, não vou constar, mas vou falar de cabeça mesmo, né? A gente tem, acho que mais de 90% das mulheres não estão satisfeitas mesmo, né, com a própria aparência, né? E aí teve até uma pesquisa recente que mais de 90% dos homens se sentem lindos acima da média, alguma coisa assim. É uma conta que não fecha. Né? Ai, gente, desculpa, eu ri. Não, tudo bem, é engraçado mesmo, né? Eu acho que isso... e também acho que o Brasil é o segundo ou o primeiro campeão em cirurgias estéticas. Né? Uhum. Também, então, nada contra, né? Eu só estou falando do quanto a gente é obcecado, né, por isso, né? Sim. Então, enfim. Não ia escapar do meio da dança do ventre essas pautas que são Exato. pautas do universo feminino de modo geral. Sim, sim. Né? A pauta do corpo, a pauta da beleza, a pauta da intervenção, a pauta do ser aceita por um grupo, do ser bem vista. Você precisar ser muito mais firme no que você faz para que haja um respeito social em torno de você. Isso tá na dança do ventre como tá fora da dança do ventre. A pauta racial. A pauta racial, né? Sim. E todas essas coisas se encontram no microcosmo da dança do ventre também, né? A gente não ia ser imune a coisas que são estruturais, né? Sim. Até na nossa conversa pré, né? Você usou falou uma frase que eu anotei porque eu achei muito boa, né? Que pensando nesse recorte de pressão, que o corpo almejado na dança do ventre é o corpo almejado pela sociedade, né? A gente não tá falando aí de algo específico, né? Que diz respeito só a nós, né? E sim a tudo, né? Eu acho que tem um paradoxo aí que em algum momento gera essas inquietações, que é isso, né? Por um lado, existe a dança do ventre como um local de acolhimento, de sensibilidade, de reconhecimento de beleza, de reconhecimento de potência em cada mulher. E a gente vê isso realmente no dia a dia, né? Eu observo isso muito, de ver uma aluna que chega acuada, sem se saber ali, e aí aquilo, ela vai desabrochando, ela muda por fora, porque tá mudando por dentro, né? Isso é muito legal. Só que aí quando você vai para o mercado profissional, você toda essa liberdade acaba passando aí por uma série de filtros que tem a ver com a pressão estética e aí, no caso, na bailarina profissional, né? Nas exigências que ela precisa ter para trabalhar. Então, foi um assunto que eu também trouxe no primeiro episódio. Existem exigências, sim, né? Eu acho que muita gente também acaba se frustrando por achar que essa liberdade de corpos que existe no meio amador, e eu sou uma grande entusiasta disso, né? Que bom. Realmente no meio profissional existem aí imposições e regras, enfim. Só que aí eu acho que né, é uma questão maior, é uma questão estrutural maior e que aí foi o que eu falei, que eu acho que além da gente poder discutir isso, cabe a nós tentar achar subterfúgios e maneiras de ou contornar ou não participar disso e achar outras vias, né, para isso. Mas meninas, eu queria também aproveitar aqui, né? Não posso deixar aqui de falar de muitas coisas, mas eu queria que a gente tentasse, quer dizer, vocês tentassem, né? Chegar juntas aí para
para uma pergunta, que é, afinal, de onde vem esse estereótipo da dançarina do ventre, né? Da odalisca. Existe o termo, quer dizer, existe não. De onde vem o termo odalisca? Em que momento isso se confunde com dançarina? Em que momento isso vira pejorativo? De onde vem isso? Essa raiz que a gente está discutindo aqui. Esse vocabulário, assim, né, essa semântica muito característica assim, do nosso meio da dança do ventre, ela tem uma raiz que é oriental, sim, e tem a versão ocidental daquilo que existia nesse meio do Oriente. Então, esse termo odalisca, por exemplo, ele é um termo que existe, né? Ele é um termo oriental. Mas o que ele significa nesse contexto oriental? Odalisca era uma criada de casa. Era como se fosse a nossa ama aqui do Brasil. Vamos, né, tentar fazer um paralelo, assim. É como se fosse a ama de casa. É alguém que mora na casa. Muitas vezes era uma pessoa escravizada. Nem sempre era uma pessoa livre. Isso a gente está falando aí do século XVII, XVIII, até um pouquinho antes, né? Essa é a odalisca. Alguém que trabalha e mora no ambiente de uma casa grande, uma casa mais rica, e que faz trabalhos dentro dessa casa, cuidando dessa casa. Assim como a ama aqui no Brasil é considerada quase da família, né? Entre muitas aspas e muitas questões com isso, né? Então, esse é o significado da palavra odalisca. Quando começa a ter as invasões ocidentais no Oriente Médio para a colonização, vários personagens, digamos assim, né? Vários personagens, várias relações sociais que dentro daquela sociedade tinham um sentido, para o ocidental que está chegando com uma cultura completamente distinta, não são entendidos e muitas vezes são lidos como hierarquicamente inferiores mesmo, né? Vale lembrar que, assim como no Brasil, a colonização ela não é um efeito bacana, né? Ela tem um objetivo que é político, que é econômico, e se você subjuga o povo que você está colonizando, isso se torna muito mais fácil de ser empreendido, até para convencer as próprias pessoas que estão investidas naquilo ali, né? Então, dentro desse contexto da colonização, vários desses termos, harém, odalisca, enfim, né, são sultão, acabam sendo termos que passam a fazer parte não mais só desse vocabulário oriental, mas desse vocabulário ocidental, que é colonial. Ele não é um vocabulário ocidental investido no interesse de compreender aquela cultura, não. Ele é um vocabulário colonial, ele está lá para dominar aquela cultura. Então, passam a ter essa conotação já pejorativa aí, porque existe a transformação de um ambiente que, com seus prós e seus contras, está organizada entre si e há uma ação de uma cultura externa para dominar aquilo ali. Então, aí já começa a ter uma conotação pejorativa. E, nesse caso específico da colonização do Oriente Médio, existe uma produção de conhecimento, que também tem um fim colonial, de livros, enciclopédias, tratados políticos, enfim, pinturas, que é o caso que eu estudo especificamente, sim. Que vão trazer para o Ocidente aquilo que o ocidental está achando do que ele está vendo. Não é necessariamente o que está acontecendo e nem dentro da lógica do Oriente. É o ocidental vendo de fora e julgando com a régua que ele tem, né? Então, esses termos eles vão começando a ter sentidos diferentes a partir daí e acabam caindo no vocabulário popular do Ocidente naquele momento, já com essa carga pejorativa, já com essa carga jocosa, já entendendo que aquilo é um modo de vida que não deve ser perpetuado, já entendendo que aquilo ali é um clichê e já criando estereótipos em cima dessa cultura oriental. Então, a odalisca entra nesse sentido. A odalisca é uma figura bem interessante
para análise na pintura, porque é na pintura que se faz. Aquelas pinturas, elas retratam odalisca? Será que a gente pode pôr, Fábio? Tem várias imagens aí, tem, né? acho que a grande odalisca que eu mandei, que é um classicão, assim, né? A odalisca na pintura, ela é um tema recorrente. Ela começa a aparecer no finzinho do 18, tem um pouquinho antes já também. Mas essa, acho que um pouquinho mais pra frente. Deixa eu ver. Não, é uma peladona mesmo. Não, é outra peladona, no caso. Essa. Essa aí é uma das pinturas mais famosas que tem esse tema da odalisca, né? Então, ele começa a aparecer mais ou menos ali no meio para o fim do século XVIII. E a odalisca, no caso da pintura, é bastante interessante porque ela se torna um tema muito recorrente. Então, pintores de gêneros distintos, de estilos distintos da pintura vão usar a odalisca como tema. E a odalisca é sempre alguém que está deitada e normalmente meio pelada. Muito branca. Nesse caso ela é bem branca. Tem odaliscas que são menos brancas, mas mesmo assim sempre estão deitadas e peladas. E tem também, né, aproveitando esse gancho que a Bia falou, nas pinturas orientalistas a gente tem uma predominância estética mais europeia também, né? Porque é o mesmo europeu sabendo que que pintando. no Egito elas têm um outro padrão estético, né? Porque esse tipo de pintura ele é produzido, entre aspas, falando do Oriente, mas ela é produzida pelo Ocidente para vender e ser vista no Ocidente. Então, Não é um retrato. Não é um né? retrato. Não é um retrato fiel, né? Não é um retrato. Sim. Isso eu acho que é uma coisa importante, porque a gente, mesmo hoje em dia, né? Quantas vezes a gente não vê uma foto cheia de filtro e manipulação achando que aquilo é um retrato fiel da realidade? Não sim, é. sim. Que dirá uma pintura. Sim. Que demora, às vezes, anos para ficar pronta. Vamos passar alguma outra? O termo odalisca, ele se monta muito em cima da difusão desse tipo de pintura, das odaliscas. E a odalisca, ela dançava? Ou não, a gente não tem como... Não, assim, talvez dançasse dentro de casa como uma pessoa que dança dentro de casa, mas não era a profissão dela, Entendi. não estava relacionado inerentemente a ser uma odalisca, ela dançar. Uhum. Quem a gente sabe, né, dessa época que dançavam eram esses outros personagens, as Awalin e as Hawazi, que são os personagens que a gente também, por literatura ocidental, nesse mesmo contexto, a gente conhece essas duas personagens, né? Com características diferentes, mas que tinham a dança como uma parte do seu ofício inerente. Uhum. E na pintura, na literatura dessa época, a gente vê que esses dois termos já começam a se misturar. Certo. Nem sempre eles fazem tanto sentido assim. Entendi. E também nas pinturas, o que a gente vê, essa particularmente não, né? Mas normalmente elas estão seminuas ou nuas, né? E muitos homens em volta. Então, a gente também não tem como saber se isso era a situação ou se também faz parte dessa produção para que fosse mais interessante. Dessas cenas assim que a gente vê nas pinturas, a chance de qualquer uma delas ser um retrato da realidade é quase zero. Porque nessa época, geralmente, os artistas eles não pintavam no ambiente. Então, isso por si já retira, né, a ideia de que ele estivesse pintando exatamente o que ele está vendo ali na hora. Tá. Isso é uma coisa que vai começar a acontecer um pouquinho depois desse período da pintura orientalista. Tá. Que é esse tipo de pintura no local, né? Uhum. Agora, pode ser que o artista tivesse visto e depois pintado? Sim, até Isso porque existe. tem os instrumentos árabes, né? Pensando, por exemplo, nessa, né? Se ele não viu, ele não ia ter como reproduzir, né? Algumas pinturas tem o lance da finalidade da imagem também, né? Então, algumas imagens, como é o caso dessa, elas foram produzidas para livros que tenham caráter etnográfico. Então, é um livro que tem a finalidade de explicar, entre aspas, de forma científica, assim, imparcial. Essa é uma palavra que eu nem gosto, mas enfim. De uma forma imparcial, a cultura de outro grupo. Tá. Então, são imagens que geralmente têm menos carga romântica, menos carga artística, Certo. de liberdade artística Tá. do que outras. Tá.
Esse é o caso dessa imagem. Vamos passar uma outra. Agora, outras que começam, né? São telas enormes. São feitas para ser vistas de longe, são feitas para o ambiente dos salões de arte, são feitas para o ambiente do museu, que estava começando a nascer nessa época aí também. São feitas para o ambiente de galeria, feitas até para você ter na sua casa. Então, ali vai ter uma dose de romantismo, de imaginação do autor muito maior. Talvez ele tenha visto objetos que estão aí, né, dentro da cena, pessoalmente. Mas isso não significa que a cena em si aconteceu dessa forma, né? E a coisa da nudez, que é muito recorrente na imagem dessa época, né, do século XIX, que é a imagem orientalista, ela tem a finalidade de mostrar o estado selvagem em que se encontra aquele lugar que ele está indo colonizar. Se ele fosse, né? Então, o colonizador, ele está levando o bem, ele está levando a ordem, ele está levando a civilidade para esse lugar. Nossa. Então, tem um discurso político muito forte. Entendi. Faz todo sentido. E aí também essas produções, isso acaba reforçando, né, esse estereótipo que essa raiz, né? Que é essa mulher que tá lá seminua, dançando, aí começa a confundir os termos também, porque é a odalisca que trabalha na casa e também dança e serve ao sultão, e tudo isso vai gerando essa miscelânea, né? Vai. E sempre com esse olhar de fora, que não tá buscando entender o contexto. O que ele quer ali é colonizar aquele espaço. É colonizar aquele povo. Ele não tá olhando isso de uma maneira... assim, isso, né, generalizando o contexto em si. Ele não vai estar olhando isso com o interesse que hoje a gente tem a olhar essa pintura e tentar dela extrair a informação para nossa dança e tal. É outro contexto. Não é isso que esse pintor está fazendo. Não é esse interesse que ele tem. Ele quer vender essa pintura. É mais fácil vender uma pintura de uma mulher pelada ou de uma mulher vestida. Até hoje. Né? Sim. E aí, tipo, Bia, você enxerga também que esse imaginário se perpetua até hoje, assim, nos relatos que você teve, ou em observar essas relações de trabalho, esse encontro do que uma pessoa espera ao ver uma bailarina, quando ela vai dançar, você acha que ainda remete a esse lugar um pouco, assim? Então, eu não pesquisei tanto a recepção do público, né? Mas teve alguns relatos, né, das bailarinas sobre como eram percebidas pelo público. Eu acho, né, pelos relatos, inclusive, que por conta da presença árabe no Brasil, né, existe uma recepção um pouco diferente, assim, em relação à dança do ventre. Por exemplo, o termo odalisca nem foi muito citado, tanto que eu não foi uma coisa que eu investiguei na minha pesquisa. Mas assim, pode ter faltado mesmo, né? Mas assim, não que não tenha esse preconceito, né? Mas até a novela O Clone, né, com todos os estereótipos, né, e tudo mais, teve até uma pesquisa, né, eu cheguei a ler, agora eu não vou lembrar de quem, tá? Mas, assim, teve um artigo, né, sobre isso, mostrando como essa novela, apesar dos estereótipos, acabou amenizando, né, possíveis preconceitos com a comunidade árabe aqui no Brasil. E é isso, a gente tem uma comunidade árabe muito grande. Então, de alguma maneira, a gente tem uma relação mais próxima, né, aqui. Então, o que eu percebo mais forte, né, são preconceitos relacionados já da nossa bagagem colonial, né, da nossa colonização, assim. Então, isso, né, que a Nina está falando, né, assim, não que não venha carregado disso também. Engraçado que talvez eu observe isso um pouco mais em ambientes mais
por exemplo, até mais acadêmicos, sabe, assim? Então, eu cheguei a escutar comentários, assim, que fetichizaram um pouco mais a dança do ventre em lugares mais acadêmicos. Agora, em lugares, assim, mais... menos acadêmicos, mais comuns, assim, eu senti uma recepção muito mais amorosa, sabe, até da dança do ventre, assim, no geral, com menos preconceito em relação a essa questão, sei lá, com preconceito específico, né, do mundo oriental, assim. Então, geralmente, as opressões que eu percebi, as opressões específicas que as bailarinas relataram, eram opressões mais de gênero e raça que eu acho que tinham mais a ver com a nossa cultura brasileira. Tá. Entendeu? Do que com a questão do Oriente Médio e dessa coisa do que é a bailarina, né? Isso, da minha pequena pesquisa aqui. Sim, mas eu acho que é um recorte importante da gente pensar, né? E uma outra coisa, observando tudo isso que a gente está falando, é que, na real, o estereótipo não é só com a bailarina, é com o mundo árabe. Né? O mundo árabe não é entendido. Então, isso que você trouxe, né? Como aqui a gente tem uma colônia árabe grande, talvez um pouco mais de contato, por mais que de maneira torta isso apareça num filme, numa novela e tal, acaba tirando aquela barreira inicial, né? Aquele abismo muito grande que tem, né? Entre as culturas. Agora eu fiquei pensando um momento que talvez a questão pegue, que eu até comentei na comunidade de dança, por exemplo, né? Porque é uma dança racializada, né? A dança do ventre, né? Ela não é uma dança que, por exemplo, o balé não é uma dança racializada, porque é uma dança de origem europeia. Então, então ela não é na nossa cultura conscientemente racializada. Ela é racializada, só que positivamente, vamos dizer assim, né? Então, então tem essa opressão sutil. Só que a dança do ventre, ela ainda sofre menos preconceito, por exemplo, do que as funkeiras. Entendeu? Vou dar... preconceito de classe ainda. Isso. E também de raça, né? Então, acho que tem essa questão... que nesse lugar, a dança do ventre, no campo da dança, é uma dança étnica. Uhum. Então, a gente vai, por exemplo, sei lá, nesses... Como é que fala? Nesses eventos de dança, que tem danças de todo tipo. Sim. A dança do ventre entra como? Danças étnicas. Sim. Né? Mas balé é o quê? É uma dança étnica de branco. Francesa. Francesa, isso, pronto. Sim. Ou italiana, acho que é a origem italiana, não sei direito, mas enfim, não importa. Aquelas, né? Não, mas sim, o que não vem da Europa é étnico. Racializado. Exato. Sim. A questão é essa. Então, assim, tem lá a dança, que como se fosse uma dança universal. Sim, a dança. Isso, a dança. Uhum. E aí tem as danças étnicas. Então, tem essa, vamos dizer assim, tem essa diferenciação. A dança do ventre é colocada dentro do campo das danças étnicas. E é interessante que se a gente for ver, as próprias danças que são brasileiras também são tidas como danças étnicas. E que coisa. Então é engraçado, porque a gente se sente muito mais alinhado com o Ocidente, porque a gente foi colônia portuguesa, colônia do início da colonização. A gente tem a impressão de que a nossa sociedade tem maioria branca, apesar de estatisticamente não ter, né? Mas a gente compra esse discurso racial dessa forma. E aí as danças brasileiras também são consideradas danças étnicas. Elas não são consideradas dança balé, dança contemporânea, que é americana, né? Uhum. A gente se ilude um pouco com essas questões de raça, de classe, de hierarquização relacionada a isso. Sim, e uma outra coisa que eu aprendi muito me interessando por isso, né? É que tem também porque eu fiz o meu TCC de jornalismo sobre mulheres muçulmanas no Brasil. Eu fiz um documentário sobre mulheres muçulmanas no Brasil.
Então, eu falei muito sobre a questão do preconceito, com o slam, parará, parará. E aí, né, uma das coisas que eu percebi na pesquisa também é que a gente olha a opressão da mulher árabe, a submissão, não sei o quê, a violência, tipo, como se aqui não tivesse. Né? Como se fosse muito superior, muito acima, e como se aqui não tivesse isso. Então, como eu falo, né? Você sofre preconceito sendo bailarina de dança do ventre? Sinceramente, eu acho que no meu dia a dia, eu tenho um dia a dia muito mais tranquilo, e que eu esbarro menos nisso do que uma amiga minha engenheira, por exemplo, que trabalha numa empresa só com homem. Sabe? Então, tipo, também, né? O buraco é bem mais embaixo, né? Por isso que eu acho que é importante, quando a gente traz a dança para dentro da academia, a academia, querendo ou não, ela vai te dar ferramentas de estudo social que te permitem entender que isso não é um problema da dança do ventre. Esses fenômenos, eles não acontecem porque eles estão no contexto da dança do ventre. Não é a dança do ventre que move esse tipo de preconceito, ou esse tipo de estereótipo, ou esse tipo de barreira no nosso dia a dia. Não. Está na sociedade. E aí, quando a gente vai entender ou buscar ferramentas para entender melhor a formação da nossa sociedade, aí a gente acha essas respostas um pouco mais fácil do que se a gente for olhar para o circuito da dança do ventre. Não que a gente não possa encontrar coisas interessantes ali, vai encontrar. Mas a gente reproduz o que a gente vive socialmente, nas outras bolhas da nossa vida também. Então, quando você tenta entender, né, buscar ferramentas, seja da área que for ali do conhecimento, mas buscar outros elementos para compreender a formação da nossa sociedade, da nossa cultura, do que a gente entende como certo e errado, por quê, aí a gente passa a entender a esfera da dança do ventre com muito mais facilidade e questionar a coisa certa também, porque aí eu acho que a gente também, às vezes, na dança do ventre tem umas rivalidadezinhas, né? A gente sabe que é um meio também que existe, né? Rivalidades, intriguinhas e tal. Existe o certo e o errado. E quando a gente endereça para o lugar certo, isso para de ser personalizado. Você não tá com raiva da fulana que te falou tal coisa, porque essa fulana que te falou tal coisa, ela tá dentro de um sistema social que provavelmente ela mesma não enxerga o quanto oprimir ela e ela tá passando isso para você. Então, não é personalizado. Muitas das vezes não é personalizado. Muitas das vezes essas coisas, mesmo essas partes mais duras, principalmente no mercado profissional da dança do ventre, elas se explicam quando a gente olha para fora da dança do ventre. Quando a gente vai olhar para a nossa sociedade e tentar compreender como ela funciona e por que a gente é assim. Sim. Né? Eu acho que as ferramentas da psicologia, as ferramentas da história, as ferramentas da estatística, da formação da nossa sociedade explicam isso muito melhor do que se a gente for buscar só lá dentro da dança do ventre. Porque às vezes vai virar uma briga de certo e errado quando tem outras informações pra gente receber e se preencher com elas. E quando você olha nesse sentido mais macro, dá pra fazer alguma coisa, né? Aí você vê que você pode mudar um comportamento. Se você fica falando, a dança do ventre, fica no fora, a culpa é da dança. E, na verdade, a dança somos nós. Né? Assim, hoje, né, pensando... Eu sempre gosto de trazer para isso, porque isso está fazendo muita diferença para mim. Tudo que eu vejo de errado, agora eu penso, o que eu posso fazer para melhorar? Além de trazer para discussão, o que eu posso fazer? Né? Eu acho que como profissionais e para quem tem a oportunidade de ser professora, é ali. Eu que sou da educação, assim, Sim, eu acho que na sempre aula, né? na aula, é sempre na educação, é no seu workshop, é no seu espaço ali com alunos ou com o grupo de dança com que você se apresenta, que você consegue construir coisas diferentes, que você consegue achar brechas nesses grandes sistemas e estruturas para fazer a sua diferença no seu meio da dança do ventre, né? Até porque eu acho que quem mais consome dança do ventre é quem dança dança do ventre. Então, é algo que se preenche em si. Sim. É algo que se alimenta em si. Sim. Então,
diferente de estruturas maiores, como, né, a economia, a política, a dança do ventre, ela é um meio onde a gente faz a dança do ventre, é a gente que consome o trabalho de outras bailarinas, é a gente que faz os eventos, é a gente que vai nos eventos, é a gente que consome os produtos. É tudo a gente. Ele se retroalimenta, é uma rodinha que fecha. Então, se a gente consegue fazer diferença nesse circuito, nossa, já foi muito. Verdade. Já foi muito. Com certeza. E abastecer para que venham novas pessoas. Também. Que essa é uma questão que eu queria trazer também. Bia, aí não talvez no seu papel de pesquisadora, mas de psicóloga. Por que tem tanto pudor com o corpo? Não é uma pergunta fácil de responder, né? Mas assim, né? Por que a gente não consegue... Até sentar. Tá, e se arrumar... Ó, gente, eu trouxe um bombonzinho aí pra vocês, viu? Que a conversa é longa. A gente vai pegar. Mas por que tem essa... Por que a gente não consegue sair disso, hein? Olha, eu vou tentar trazer uma resposta meio genérica, né? Porque, assim, individualmente, cada um vai ter suas questões, Claro, né? claro. Mas a gente tem uma... Vamos falar de patriarcado. Começando a falar de patriarcado, né? Assim, como a gente, historicamente, tem uma estrutura social, né? Assim, que não favorece, vamos dizer assim, não favorece que as mulheres, né, no geral, mas até os homens também, mas principalmente as mulheres, né, se relacionam com o próprio corpo. Eu acho que poderia dizer dessa maneira, né? Assim, há um interesse, até pensando nessa ideia da colonização, né? De como o projeto colonial, né? Ele foi um projeto de inferiorizar outros corpos, né? Nesse projeto, né? O recorte de gênero, ele também inferiorizou por gênero, né? Ele inferiorizou por gênero e raça. Então, o gênero foi um dos recortes que foi inferiorizado ali, de alguma maneira, né? Que foi uma forma também de controlar esses corpos todos, né? Tinha um interesse político, né? Assim, de controlar esses corpos, vamos dizer assim. Então, historicamente, né? Assim, falando por alto, muito por alto, né? Então, a gente tem uma sociedade, né? Assim, que tem essa estrutura, né? Esse histórico extremamente violento, né, da colonização, que eu acho que a Nina até poderia falar melhor, assim, mas a gente teve uma colonização extremamente violenta, né? A gente praticamente é um país fundado em cima de um cemitério, né? Assim, é um país que, enfim, a gente cresceu em cima de um cemitério, né? Assim, indígena, né? E aí a gente tem em cima dessa vestígios dessa colonialização, né? Essa bagagem, né, dessa violência toda, a gente pode usar um termo que se chama colonialidade para chamar essa bagagem da colonialização. E a gente tem até hoje, porque é meio recente. A gente não fez nenhuma reparação histórica dessas violências que a gente sofreu. Né? Então, quando, por exemplo, acabou a escravidão, não teve nenhuma reparação né, com as pessoas que foram escravizadas, né? E com as mulheres também, até hoje, né? Tem várias questões no campo dos direitos que a gente não tem acesso, né? Como, por exemplo, dos direitos reprodutivos, né? Então, assim, a gente tem uma sociedade que aparentemente é liberal, mas é extremamente patriarcal ainda, por conta dessa história, né? Isso afeta a nossa subjetividade, assim, com muita força, né? Vamos dizer assim. Tanto na questão racial, né? Que a gente ainda tem uma ideologia, né? A gente ainda é afetado, né? Por valores, né? Eurocêntricos, ou seja, a gente ainda tem uma fantasia, vamos dizer assim, de que as coisas que vêm da Europa são melhores, ou dos Estados Unidos agora, também, né? Então, os Estados Unidos e a Europa são melhores, né? A gente tem essa fantasia, vou chamar assim. Inclusive os padrões estéticos, Exato. né? E são brancos, né?
Então, então uma fantasia, então uma coisa racista, né? Assim também. E a gente ainda tem a gente ainda não superou o patriarcado, né? Vamos dizer assim. Então, a gente ainda tem uma violência muito grande, né? Com corpos que não estão dentro dos padrões, né? Assim, de gênero, vamos chamar assim, né? Então, então isso vai afetar, né, as nossas relações, né, com a nossa sexualidade, né, vai afetar a nossa relação com o nosso corpo, como que a gente investiga, porque tudo isso, a gente se aproximar e a gente aprofundar a nossa sensibilidade, né, de alguma forma, é a gente criar mais consciência, né, é a gente... enfim, é a gente poder... ter mais propriedade, né, sobre... Exato, né? E tudo isso não é interessante, né? Assim, para corpos que precisam ser dominados, né? Para corpos que precisam sentir medo, né? Para corpos que precisam estar inseguros, porque precisam consumir coisas, né? Porque precisam estar o tempo todo à disposição, né? À disposição, assim, como mercadoria ou como mão de obra trabalhadora, de alguma maneira, precisam estar ali, esse corpo ele precisa estar, de alguma maneira, inferiorizado. Ele precisa estar numa condição de inferioridade, né? Não sei se ficou muito complexo. Não, ficou bem claro. Tá. Ficou bem claro. Eu acho que o que a Bia está trazendo, se foi o que eu entendi, né, em termos gerais, é que esse incômodo, né, a gente está falando das mulheres, mas poderíamos falar de qualquer gênero aí, é que a gente tem com os corpos, tem uma herança histórica e social que, por mais que a gente ache que acabou, na verdade não acabou, né? Na verdade, a gente teve avanços, mas continuamos inseridos nesse contexto, né? Porque até na clínica, né, assim, quando eu escuto, né, mas eu tenho esse privilégio de escutar a intimidade, né, das pessoas, né, a gente vai percebendo também como também os homens vão ficando muito distantes do próprio corpo também, tá? Então, tem até um autor que a gente usa nesse laboratório de pesquisa, né, que é o Arnold Berlian, que ele estuda um conceito que se chama cooptação da sensibilidade, né? Que ele vai trabalhar essa ideia de como a nossa sensibilidade ela vai sendo capturada, né, pelo excesso, enfim, de estímulos e outras condições, né, assim, da nossa vida, mas que estão relacionadas ao nosso sistema econômico também, né? E a gente, então, assim, dá para perceber que vamos dizer assim, essas violências, né, que a gente vive, porque eu acho que a gente vive numa sociedade muito violenta, assim, no geral, né, elas acabam amputando muito a nossa sensibilidade, né? Então, eu acho que basicamente nosso pudor com o nosso corpo, eu acho que tem a ver com uma nossa dificuldade de sensibilidade mesmo, né? Com a nossa vida, assim, no geral. Porque a sexualidade, ela acaba sendo uma das nossas maneiras, né, de se relacionar com a gente mesmo e com o outro, né? Tem a ver com uma das nossas maneiras, né, de estar sensível no mundo, né? Então, se a nossa sensibilidade ela está desgastada, ela está assim, ela não tem espaço, né, para ser desenvolvida, né? Ela não tem oportunidade, né? Enfim. Aí é claro que a gente também vai ter questões ali. Acho que tem outras questões também em jogo, né? Assim, mas acho que isso foi o que eu consegui elaborar. Sim. Agora. E tudo isso que vocês falaram, né? Lembrei do que a Nina falou, que alguma professora falou, mas isso não vai mudar a maneira que eu danço, mas para mim tudo isso muda completamente tudo, né? A maneira como você recebe uma aluna
a maneira como você entende também e consegue lidar com as questões de estar exposta mesmo, né? Porque estar exposta não é fácil, gente. Não é fácil. Você botar uma roupa, subir, dançar, tem que ter... É um ato bem corajoso, né? Então, a gente começa a enxergar isso de forma diferente mesmo. Com certeza. Eu acho que qualquer ferramenta que a gente se dá a oportunidade de conhecer, vira algo para você usar no seu dia a dia. Se não é exatamente na sua técnica específica da dança do ventre, mas vai ser na ampliação da sua consciência sobre si. Sim. E eu acho que isso já move várias montanhas aí. Porque, né, esse conceito que a Bia trouxe me lembrou muito o conceito de corpos dóceis, do Foucault. Que basicamente vai dizer que a sociedade, do jeito que ela funciona hoje, ela quer o seu corpo sabendo fazer trabalho e não cometendo nenhum crime, não fazendo nenhuma atrocidade, né? Nem contra você mesmo, nem contra ninguém, e trabalhando, sendo produtivo. Então, quando a gente amplia a nossa consciência sobre possibilidades para o nosso corpo, dançar não necessariamente é uma coisa... Se você não é profissional da dança, dançar não é necessariamente nem produtivo, no sentido de estar produzindo uma mercadoria para o consumo de alguém, e nem tem nenhuma relação com o direito. Então, já é algo subversivo em si. Já não é o que a gente está no mundo para fazer nesse sentido, né? De trabalhar, produzir e consumir. Já está fora dessa cadeia. Você está consumindo o trabalho da sua professora? Você até está. Mas é um trabalho do corpo também, né? Então, eu acho que tem... qualquer coisa que a gente amplia a nossa consciência, liberta o nosso corpo, os nossos sentidos, o nosso prazer e também que eu acho que é uma coisa que... Acho que pós-pandemia isso pegou muito também socialmente, que eu percebo, que é a culpa de você ter prazer em alguma coisa que você não tá trabalhando. Uhum. Né? Sim. Você vai fazer alguma coisa que é só pro seu próprio prazer, você sente culpa. Sim. Por quê? Só porque você não tá produzindo nada, entre aspas? Né? Então, eu acho que todas essas ferramentas, elas te libertam dessas culpas, te fazem achar espaços no seu dia a dia para que você encontre com você mesmo. Seja você mesmo dançando com o seu corpo, ou seja você mesmo entendendo todas essas coisas que acontecem e atravessam a nossa existência, o nosso corpo. Sim, com certeza. Bom, meninas, estamos quase chegando ao fim do nosso papo. Passa voando, né? Vocês viram que parece que passa muito rápido. Mas antes a gente vai conversar sobre o nosso quadro Dicas Valiosas que todo mundo deveria conhecer. Então eu queria saber o que vocês trouxeram aí para o pessoal de casa e para mim também, óbvio. De dica cultural, algum livro, alguma coisa. Quer começar, Bia? Pode ser. Bom, primeiro livro, eu trouxe assim alguns livros de outros idiomas, né? Mas para ver também se, quem sabe, aumenta aí uma demanda e surge aí uma tradução, né? Quem sabe? Porque foi um livro muito importante para minha pesquisa. Esse aqui, Sherazade Goes West. Aqui, gente. E essa autora, né? A Fátima, gente, eu sempre falo errado. Mernice, né? Então, ela vai falar da diferença, né, do que acontece, né, com a Sherazade, os discursos, né, basicamente, né, sobre a Sherazade no Ocidente e no Oriente. Né, Ai, assim. que legal! E é bem bacana. Assim. Sherazade, personagem do Mil e Uma Noites, isso. Né? Para quem... E é maravilhoso esse livro. Que legal, tá em inglês, né? Isso, tá em inglês. Gente, isso tudo é pra Belly Nerd, né? Esse eu vou querer emprestado, Bia! Eu empresto. Gente! Pode já ficar com ele se quiser, emprestado. Esse é o livro da Dina. Ele tá em francês, gente. Então, o que eu vou fazer com esse livro? Você vai aprender francês. Vai usar o Google Tradutor. Isso. Putz, que é a história dela, Eu aprendi muito francês lendo esse livro, gente. Eu me esforcei.
Eu falo uma palavra de francês e leio vários livros em francês. Então, exato. Fui aprendendo francês lendo esse livro. Que legal. Vale a pena. Gente, quem sabe, né? Tradutores. Tradutores do Brasil. Exato, né? Editora Taba. Enfim. Vocês, Belly Nerds. Belly Nerds, Belly isso. Nerds. Peçam aí traduções desse livro. E o outro livro, esse eu vou deixar por último, porque tem um outro que eu mandei a capa por WhatsApp. Ah, sim. Será que Tem sim. Tem sim. Eu vou indicar só um daqueles, Tá. tá? Que eu acho A gente que... passa e você vê qual que é. Que é o primeiro. Aqui eu... Esse aí. Ah, esse aqui. Ótimo. Pronto. Tá. Gente, esse livro, ele foi, para mim, a maior referência na minha pesquisa de história. Tá. Eu não sou historiadora. Então, para mim, ele foi, assim, super importante porque ele vai estudar bem, assim, o momento do desenvolvimento da Raak Shark, da composição estética da dança como a gente conhece hoje. Que Vamos dizer assim. legal. E ela utilizou fontes primárias, né, assim, históricas. Então, ela fez uma pesquisa muito bacana mesmo, assim. E ela também acaba fazendo um debate, assim, histórico com alguns livros até famosos que a gente usa, por exemplo, aquele Serpent of the Nile, né, que é meio problemático, assim, porque ele acaba tendo alguns erros históricos, né? Só que ele é uma referência no meio, porque ele tem muitas imagens. É um livro muito bonito. Tá. Né? Mas eu assim, fofoca histórica, eu acho, assim, até como imagem, eu acho ele muito, muito... ele quer ser tão acessível que ele peca por não dizer o que precisa. Olha só. Entendi. Ele não é preciso, mesmo na análise imagética, ele não é o mais preciso do mundo. Tá. Para quem tá começando, até ok. Mas não é o melhor livro do mundo mesmo, não. Não recomendo. Enfim, esse aqui eu recomendamos muito, Legal. esse livro, ele é muito bom. Também tá em inglês, né? Ele também está em inglês, então, assim, essas foram as fontes principais. Eu acho que esse é um dos problemas, né? Assim, pelo menos, que eu encontrei quando eu fui fazer a pesquisa, né? Mas o que eu tive de fonte em português maravilhosa foram as pesquisas da Nina, né? Também da Nayara, a Assunção, né? Que também é do Coletivo Runa, e da Roberta Salgueiro também. Então, essas 3 pesquisas, para mim, foram as principais, né? São dissertações de mestrado. A Nayara Assunção também tem um TCC disponível, que eu também utilizei, assim. Então, essas foram as fontes em português que eu utilizei. Bacana. Agora, livro... É mais em inglês assim, mesmo, né? sobre dança do ventre, foram esses que eu encontrei. Editoras, falem com Runa. Exato. Esse aqui também é um que tem da Bárbara Sellers-Young, Anthony Shea. Também é interessante. Assim, tem vários artigos, é bem bacana, né? Tem algumas coisas que essa autora aqui, ela vai debater um pouco, tá? Mas, enfim, vou entrar muito nos meandros, mas ele também é um bom livro. Que legal. Uma boa referência, que tem vários artigos nesse livro. E é uma ótima oportunidade pra gente também dar um gás no inglês, né? Querendo ou não, por mais... Vamos aprender, né? Temos que aprender, não tem jeito. Né? Quem não sabe... Mas se uma tiver boa. demanda para tradução, eu Também acho é uma muito ótima. legal. Ótimo, seria Gente, tudo. Legal. E você, Nina? Eu trouxe aqui 2 livros meio basiquinhos, que são fáceis de encontrar, que estão em português, não são exatamente sobre a dança do ventre, Você consegue mostrar aí mas você mesmo, tá? ajudam, a minha Bíblia, ajudam a gente a compreender essa questão do Oriente, né? Então, o primeiro é esse Orientalismo, do Edward Said. Um clássico, né? Um clássico. Graças a Deus, eu vejo hoje muitas bailarinas falando já desse livro. Eu quero chorar de felicidade todas as vezes, porque eu acho que é leitura básica. Ele já fala, ele não é a leitura mais fácil do mundo de entender, não é. Mas ele é extremamente importante. E hoje, se a gente joga na internet, a gente dá um Googlezinho rápido, pega vários resumos ou pessoas que já comentam esse livro, tem um monte de aula na internet já falando dele, ajuda muito a entender a leitura em si. Porque ele analisa muitos tratados políticos, né? Então tem toda essa parte que torna o livro um pouquinho denso, mas, assim, extremamente importante para compreender esse período de colonização
e o que é o termo orientalismo, que hoje, né, na dança do ventre a gente já tem falado um pouquinho mais. Bacana. E o segundo, que é também imenso, maior ainda, que é Uma História dos Povos Árabes, do Albert Hourani, que é um livro essencialmente histórico, né, que passa por vários períodos da história árabe. Ele faz um compilado, assim, bem mais fácil de ler, apesar de ser grandão. Ele é bem mais gostosinho de ler, uma linguagem muito mais acessível até do que o orientalismo, e ajuda a gente a compreender esse desenvolvimento dos mundos árabes de modo geral. E é um livro em português, fácil de achar também, os dois são da Companhia de Bolso. Então, acho que são 2 indicações legais. E o livro da Márcia Adib. Né, maravilhosa. Ela sabe, todo lugar que eu vou eu falo dela, porque a Márcia me ajudou bastante a compreender esse caminho entre o orientalismo do Said e a dança do ventre. Então, esse livro da Márcia Adib, Música Árabe, Expressividade e Sutileza, também, eu acho que é uma coisa valiosa que a gente tem em português. Ele fala mais sobre música do que sobre dança, mas não tem bailarina que dança sem música. Sim. Então, acho que vale a pena também. Eu sempre indico esse livro também, que eu acho ele maravilhoso. Posso só mais uma indicação? Sim, sim. Que ela falou do Said, eu lembrei. Enfim, esse livro Orientalismo, né? Ele não fala especificamente de dança do ventre. Eu acho que ele só cita, às vezes, a Kuchuk Hanen, né? Em algum momento, mas aí eu fiquei, assim, encucada, porque... Por conta de como a dança do ventre, às vezes, é falada nos meios acadêmicos, utilizando o conceito orientalismo, né? E aí eu encontrei um texto de Said que fala sobre uma dançarina do ventre, né? Farbat de Tahria, né? Que máximo! Que se chama Uma Homenagem a uma dançarina do ventre. Tá. Que é um texto que ele fez uma homenagem à Tahria carioca. E está no livro Ensaio sobre o Exílio. Eu acho que Você mandou também? Mandei. Ele é a última imagem. Vamos ver se a gente consegue pegar. É esse aí. Isso, Reflexões sobre o Exílio e Outros Ensaios. Esse texto. É um textinho curtinho. E tá assim, eu só achei para Kindle, então é um livro que eu tenho no digital, né? Tá. E aí tá em português, né? E é um texto curtinho. Que legal. E é muito legal, inclusive, porque ele vai trazer a dimensão da relação dela com a política também. Né? Que ela foi uma pessoa super ativa, né? Sim. Muito legal a história da Tahria também. Então, é isso. Muito legal. Gente, temos coisas para ler por 2 anos, hein? Então, em vez de ficar no Instagram fofocando, vamos ler os livros. Bom, eu também trouxe uma dica hoje, que é um documentário antigo, de 2006, que ele chama Hollywood, Instrumento para a Desumanização de um Povo, ou Real Bad Arabs, em inglês. A gente tem umas ceninhas dele aí. Ele foi dirigido por Sut Jelly e baseado no livro com o mesmo nome do documentário do autor Jack Shaheen. E eu adoro esse documentário, né? Porque ele fala sobre como a indústria cinematográfica, aqui no caso Hollywood, propaga e reforça os estereótipos dos árabes, né? Então tem vários exemplos durante o documentário de cenas de filmes, de diálogos que sempre retratam ali o povo árabe como um povo inescrupuloso, meio sempre raivoso, violento ou um pouco trapalhão, né? Tem esse lugar. Em algum momento aparece uma bailarina aí no meio também, em algum filme que mostra ela dançando. Mas eu achei muito interessante, assim. Faz a gente refletir mesmo sobre as coisas que a gente assiste, né? Que sempre tem que passar por um filtro. Esse contexto dos árabes aparecendo muito nos filmes de Hollywood, ele tem um contexto político, né? Que é o finzinho da Guerra Fria, até agora, um pouco depois do 11 de setembro. O árabe era o grande personagem vilão, assim, dos filmes, porque, né, primeiro teve a questão do petróleo, daí começou aquela briga já envolvendo a Palestina, né, com o Yasser Arafat ali, a OLP, que também envolveu bastante os Estados Unidos,
E depois do 11 de setembro, isso começou a ser ainda mais forte, principalmente mostrando o árabe muçulmano como um extremista religioso. Aqui nem mostra Aqui até pega antes disso, né? Aqui não pega esse segundo momento. Verdade. Mas tem um bem sentido legal, político né? muito forte. Eu assim. gosto desse documentário. E, bom, gente, é isso. Estamos chegando ao fim. Quero agradecer muito. Eu aprendi muito hoje e espero que o pessoal em casa também. Foi, eu acho que um papo muito rico. Eu sempre gosto de assistir coisa, documentário, podcast, que eu saio, sabe? Nossa, aprendi algo. Saí, pelo menos refletindo sobre alguma coisa, eu saí. Então, quero agradecer muito vocês pela contribuição. E falar para vocês deixarem aí uma rede social, se vocês quiserem, né? Para o pessoal de casa poder acompanhar o trabalho de vocês. Bom, eu tenho uma rede social de bailarina, que é no Instagram, @bia.samia. Legal. Eu tenho a minha pessoal, que é nina.pascoal, no Instagram. E tem o do Runa, que é o meu coletivo, que é runa.coletivo no Instagram. Mas a gente tem também o site www.runacoletivo.com. E lá a gente fala bastante sobre história e dança do ventre, danças ciganas e fusões tribais. Então tem essas outras duas danças aí compondo nosso escopo de trabalho. Legal. E lá tem todos os links, tanto nas minhas redes quanto no do Runa, tem todos os links de artigos, trabalhos que a gente tem publicado por aí. Bacana. Depois também vou pedir os links dos trabalhos de vocês, que eu vou colocar na descrição aqui do vídeo. E é isso, pessoal. Estamos encerrando mais um Partside Conversa. Se você curtiu esse vídeo, comenta, compartilha, curte, deixe sua sugestão para outros temas, tá? E a gente se vê no próximo. Obrigada, meninas. Obrigada, Paty. Tchau, gente.